Mantenha a paz em sua vida. Cada novo dia surge com novos desafios, e a cada novo amanhecer, sentimos como se recebêssemos uma nova oportunidade de melhorar, acertar aquilo que erramos ontem e evoluir como seres humanos. Então, nos colocamos de pé, cheios de entusiasmo e expectativa. No entanto, logo acontece alguma situação, uma discussão, um imprevisto no trânsito, um pequeno acidente, e num piscar de olhos, toda aquela empolgação e vontade de ter um dia produtivo, feliz e saudável vão embora, deixando-nos com raiva. É impossível fazer qualquer coisa com raiva, pois esse sentimento torna até as tarefas mais simples pesadas e as conversas casuais pedantes e hostis. Por isso, é extremamente importante desenvolver formas de manter a paz e cultivar uma mentalidade tranquila e sábia. Vamos descobrir formas de desenvolver e manter a nossa paz, mesmo em meio ao caos e aos desafios cotidianos. Eu sou Edivaldo Oliveira e este é o Minuto Reflexão. Inscreva-se no canal e ative as notificações para você não perder os nossos momentos de reflexão, aprimoramento da saúde mental e prática do autoconhecimento. A vida é uma jornada turbulenta, repleta de altos e baixos, que nos desafiam constantemente. Quando somos confrontados com situações que testam a nossa paz interior, é fácil nos deixarmos levar pelas emoções negativas. A raiva, o estresse e a frustração podem tomar conta de nós, obscurecendo nossa visão e nos afastando da paz desejada. Mas é importante lembrar que a paz não é algo externo, esperando ser encontrada. Ela reside dentro de cada um de nós, aguardando para ser despertada e nutrida. Em vez de buscar soluções rápidas ou escapar dos desafios, é hora de olhar para dentro e descobrir nossa verdadeira força. Para encontrar a paz, devemos nos conhecer profundamente. Um mergulho corajoso em nosso interior, explorando emoções e pensamentos profundos, nos permite liberar o peso que carregamos e abrir espaço para que a paz floresça. A paz é encontrada na aceitação do presente, fluindo com as circunstâncias e adaptando-nos para encontrar oportunidades de crescimento. Não é a ausência de desafios que traz paz, mas sim nossa capacidade de encontrar equilíbrio, mesmo em meio ao caos. Outra chave importante para manter a paz é a prática da gratidão. Reconhecer e valorizar as pequenas coisas que trazem alegria e significado à nossa vida nos direciona para o momento presente, permitindo-nos saborear experiências positivas e encontrar beleza nas coisas simples. Além disso, a paz é encontrada na conexão com algo maior do que nós mesmos: natureza, arte, espiritualidade ou qualquer fonte de inspiração pessoal. Ao nos conectarmos com algo transcendente, somos lembrados de que somos parte de algo maior, encontrando propósito e significado. Essa percepção alivia o peso dos nossos ombros e nos afasta da ideia de que tudo de ruim em nossa vida faz parte de uma conspiração contra nós. Quando nos deparamos com desafios e situações estressantes, é natural que a nossa paz interior seja abalada. A pressão do trabalho, as responsabilidades familiares e as demandas sociais podem nos levar ao limite, questionando se realmente podemos manter a paz em meio a todas as adversidades. No entanto, é importante lembrar que a paz
não é um estado estático ou imutável. Ela é um processo contínuo de autoconsciência e autotransformação. É algo que podemos cultivar e nutrir, mesmo quando tudo ao nosso redor parece caótico. Uma forma de manter a paz em nossa vida é praticando a autorreflexão. Tire um momento para se afastar das distrações do mundo exterior e olhar para dentro de si mesmo. Pergunte-se: o que realmente importa para você? Quais são os seus valores e princípios mais profundos? Essa clareza de propósito e autoconhecimento é fundamental para nos guiar nos momentos de turbulência. Além disso, é essencial aprender a gerenciar nossas emoções. Em vez de reagir impulsivamente diante de situações desafiadoras, podemos desenvolver a capacidade de pausar e respirar profundamente. Ao observar nossas emoções sem julgamento, respondemos de forma mais consciente e compassiva. Cada desafio traz consigo uma oportunidade de crescimento. Em vez de resistir às dificuldades, abracemo-nas como convites para aprender e evoluir. Cada obstáculo superado fortalece a nossa resiliência, tornando-nos mais capazes de enfrentar futuros desafios com confiança e serenidade. Também é importante reservar um tempo para cuidar de nosso bem-estar físico, mental e emocional. Priorize o autocuidado por meio de exercícios físicos, alimentação balanceada, sono adequado e atividades prazerosas e relaxantes. Quando nós estamos bem cuidados e equilibrados em todos os aspectos, somos mais capazes de enfrentar desafios com serenidade e resiliência. Em resumo, manter a paz em nossa vida é essencial, e isso requer esforço constante de autoconsciência, autotransformação e conexão com algo maior do que nós mesmos. É um processo de aceitação, crescimento e gratidão. Com prática e perseverança, desenvolvemos uma mentalidade tranquila e sábia, que nos permite enfrentar desafios com serenidade e encontrar a paz interior. Lembre-se sempre de que a paz não é um destino final a ser alcançado, mas sim uma jornada contínua. Comprometa-se a nutrir e cultivar a paz em sua vida, a cada dia, permitindo que ela se espalhe além de si mesmo, impactando positivamente aqueles ao seu redor. A busca pela paz interior não é fácil, mas vale a pena cada esforço. À medida que desenvolvemos a habilidade de nos mantermos serenos em meio às tempestades da vida, somos capazes de enfrentar desafios com mais clareza e persistência. Desafie-se a abraçar essa jornada em busca da paz e permita que ela se torne uma bússola para navegar pelas turbulências da vida. Lembre-se de que a paz é um estado de ser que pode ser nutrido e cultivado a cada dia. Escolha a paz, escolha a serenidade e permita que a sua luz brilhe, inspirando outras pessoas a encontrarem sua paz interior. Como ter uma mente menos ansiosa? Tudo passa. Essa é uma frase que sempre ouvimos, principalmente quando estamos passando por um momento de dor. E geralmente ela nos é dita por alguém que não sabe exatamente o que dizer para aliviar o sofrimento no qual nos encontramos naquele momento. Então, geralmente essa frase nos soa como vaga e sem efeito, mesmo se tratando de uma verdade. Tudo passa, de fato, mas pensar sobre isso te causa alívio ou desespero? Refletir sobre a brevidade de tudo
te deixa esperançoso ou receoso? É possível vivermos com uma mente menos ansiosa e experimentarmos uma vida mais tranquila e serena. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo, uma causa e uma consequência. A ansiedade que você sente tem uma razão de ser, uma causa, e ela gera uma consequência em sua vida. Seja a incapacidade de viver o presente ou a incapacidade de abandonar o passado, seja ele um passado bom ou ruim. O fato é que a ansiedade sempre causa algo. Sempre tem uma causa e uma consequência, e sempre vem de algum lugar em nossa mente. Porém, sabe o que a ansiedade não tem? Um propósito. A ansiedade não produz nada de bom e não nos leva a lugar algum. Na realidade, a ansiedade faz parecer que nós não estamos saindo do lugar e que nós não temos a capacidade de realizarmos nada, mesmo que isso seja uma mentira. Nos esquecemos de quem somos, do que somos capazes de fazer e da importância que temos na vida dos outros por causa da ansiedade que está na nossa mente. Então, como podemos lidar com esse sentimento tão devastador que nos atinge diariamente? É necessário que eu e você façamos autoanálises, para que possamos traçar uma linha de raciocínio que nos leve até o motivo da nossa ansiedade. Talvez você seja uma pessoa que sofre com baixa autoestima, e isso que te causa ansiedade. Pois quando você está rodeado de pessoas, você fica se comparando o tempo todo. E compara desde a sua aparência até o seu jeito de falar. E isso simplesmente faz você travar e não conseguir se comunicar ou agir como você gostaria, ficando assim ansioso. Ou talvez você seja o tipo de pessoa que tem problema em agir sob pressão e se sente totalmente desnorteado quando precisa fazer algo rapidamente, dentro de um prazo, e simplesmente trava e não consegue dar o seu melhor. E isso também te deixa extremamente ansioso. O fato é que a ansiedade pode vir de vários lugares, e é necessário identificarmos de onde a nossa ansiedade vem. E não achando que isso vai fazer a ansiedade parar, mas sabendo que isso vai fazer a gente se distanciar da nossa ansiedade, evitar algumas situações, ao invés de abraçá-la como sendo uma característica nossa. Vamos entender que ela está em nós, mas não começa em nós. E sim, é causada por algum problema. Ou seja, da mesma forma que ela foi gerada dentro de nós, aos poucos, com muitas autoanálises, com a ajuda de um profissional da saúde mental e com muita paciência, ela pode ser removida de nós e pode começar a ser cada vez menor dentro da nossa mente. Faz um tempo que eu tenho aplicado algo que eu aprendi, que é o seguinte: eu me distancio daquilo que atrapalha e me aproximo do que me leva para mais perto daquilo que eu quero para a minha vida, ou de quem eu quero ser. Parece algo assim óbvio, mas é um pouco mais complexo na prática do que é na teoria. Por exemplo, nós sabemos que a alimentação interfere diretamente no nosso humor, na nossa mente e na nossa disposição para o dia a dia. Mas mesmo assim, continuamos mantendo uma péssima alimentação. E continuamos deixando hábitos alimentares saudáveis em segundo plano na nossa vida. A mesma coisa é o fato de nós sabermos que a nossa mente precisa de um descanso, precisa respirar. Mas mesmo assim continuamos a passar
horas e horas do nosso dia no celular, enchendo o nosso cérebro de conteúdo e informações, não tirando momentos para fazermos qualquer outra coisa longe da tela do celular. Então, essa ideia de se aproximar do que te ajuda e se afastar do que te atrapalha não é tão simples quanto parece, pois no dia a dia nós acabamos tendo preguiça de sairmos da nossa zona de conforto e preferimos continuar alimentando hábitos nocivos do que fazermos um esforço para mudarmos algumas coisas em nossa vida. Toda mudança que você quer viver na sua vida exige um esforço inicial. E se você tem algo em sua mente que você deseja muito, seja começar um novo estilo de vida, seja uma mudança na sua vida sentimental ou na sua vida financeira, tudo isso que você quer pode ser possível de acontecer. Mas será necessário um esforço inicial para que você se afaste de tudo aquilo que te atrapalha e se aproxime daquilo que te ajuda a alcançar o resultado que você deseja. E acredite, ao fazer isso, você se sentirá cada vez menos ansioso também, pois tudo isso que você mantém em sua vida, mesmo sabendo que é prejudicial para você, se torna uma pendência a ser resolvida e sempre te deixa com aquela sensação de que algo tem que ser solucionado, que uma atitude tem que ser tomada, de que alguma coisa não está certo. Para ter uma mente menos ansiosa, procure se ouvir mais. Ouça melhor a sua voz interior e tente decifrar o que ela quer dizer. Isso parece contraditório também, pois para a maioria de nós, o correto para não nos sentirmos mais ansiosos seria sairmos da nossa mente e conseguirmos silenciá-la. Mas muitas vezes precisamos fazer o contrário. Quando uma pessoa quer muito conversar e nunca se sente ouvida, essa vontade de falar vai se acumulando dentro dela, até que em qualquer oportunidade que ela encontre, ela vai querer falar tudo aquilo que não teve oportunidade de ter dito antes. Tanto que é muito comum vermos pessoas que se abrem totalmente com pessoas que elas acabaram de conhecer, seja na fila de um banco ou em um evento social. A mesma coisa acontece com a nossa mente. Quanto mais a ignoramos, quanto mais procuramos a silenciar com distrações, mais os pensamentos vão se acumulando dentro dela, até que a nossa própria mente se torna um lugar impossível de estarmos. Precisamos nos ouvir mais, precisamos parar de colocar um vídeo, um podcast ou uma música para tocar enquanto fazemos algumas tarefas do nosso dia a dia. Tudo aquilo que evitamos pensar não vai deixar de existir na nossa cabeça e só vai se acumular com outras coisas que vão surgindo na nossa mente. É melhor tirarmos um tempo, ouvirmos a nossa voz interior e deixarmos que as ideias saiam, os pensamentos se formem, mesmo aqueles mais angustiantes, aqueles mais perturbadores. E se for necessário, podemos escrevê-los no papel ou num bloco de notas do nosso celular. Quando algo que estava sendo evitado dentro de nós recebe a devida atenção, ele se torna menor, se torna palpável e deixa de ser um bicho de 7 cabeças, para se tornar o que de fato é, um problema que certamente tem uma solução, mesmo que a solução seja a espera e a paciência. A vida não é um morango. Bom, disso nós já sabemos, não é mesmo? Uma dificuldade atrás da outra, um momento difícil após o outro, e quando estamos começando a nos encontrar novamente e nos colocar de pé, o que acontece?
outro problema, outra dificuldade e outra situação ruim. Mas sempre conseguimos nos colocar de pé, de um jeito ou de outro, não é mesmo? É como se o ato de recomeçar fosse uma das nossas habilidades especiais, mas que poucas vezes conseguimos reconhecer. Mas aqui estamos, mais uma vez, mais um dia, prontos para recomeçar, prontos para tentar de novo, acreditando que desta vez vai dar certo e que dessa vez estamos onde deveríamos estar. Os desafios da nossa rotina diária se apresentam de diversas formas e eles começam em casa mesmo, logo pela manhã, quando acordamos, pois o primeiro desafio que enfrentamos é o de levantar da cama. Se existe um lugar melhor do que a nossa própria cama, nós não o conhecemos. E parece que quanto mais cansados estamos, menos força para abandonar a nossa cama temos. Porém, é necessário, pois nos levantamos para encarar outro desafio, que é o nosso emprego, ou quem sabe os afazeres domésticos, que também não deixam de ser um emprego, só que infelizmente não é remunerado. São tantas demandas, tantas cobranças externas e internas, tantos conflitos, tantas coisas em jogo, e no meio de tudo isso está você, tendo que ser proativo, eficiente e às vezes sociável. Algumas pessoas não consideram o fator social como algo que exige de nós. Porém, apenas aqueles que já sentiram a sua própria bateria social acabar sabem do que eu estou falando. E depois disso tudo, ao voltarmos para casa, temos outro desafio, que pode ser considerado o mais difícil de todos por algumas pessoas, que é a convivência com as pessoas da nossa casa. É impressionante, parece até pegadinha do Silvio Santos às vezes, mas nos dias em que estamos mais cansados, parece que todos na nossa casa fazem de tudo para criar um conflito com a gente, não é mesmo? E por mais que tentemos ser mais pacientes, por mais que façamos de tudo para agir com mais tranquilidade, com mais sabedoria, e por mais que tentemos colocar em prática os ensinamentos que aprendemos em reflexões como essa que você está ouvindo agora, não tem jeito. Algumas coisas nos tiram do sério e nos fazem perder completamente a cabeça. E se o conflito com as pessoas de nossa casa já não fosse suficiente para sugar nossa energia, o que vem logo em seguida? O remorso por termos dito palavras na hora da raiva e do impulso, que machucaram aqueles a quem mais amamos. Viu só? A vida não é um morango. Na verdade, eu ouvi essa frase outro dia, dita assim: você está pensando que a vida é um morango? E aí eu comecei a refletir. A vida não é uma fruta rosinha, madura e suculenta, que existe unicamente para nos fazer sentir prazer. A vida, na verdade, é a semente que nos é entregue em mãos, para que possamos plantar, regar e cuidar, e possamos ver o seu processo de crescimento, que às vezes demora muito, mas que com toda certeza vale a pena. A vida não é fácil, de maneira alguma, mas quando tiramos um tempo para perceber o nosso próprio crescimento e quando tiramos, nem que seja alguns poucos minutos para refletir sobre o quanto crescemos, a vida se torna valiosa, mesmo sendo difícil. Então, não nos limitemos apenas pelos momentos difíceis, e não limitemos a nossa vida somente à demora que algumas coisas boas levam para acontecer. Mas alegremo-nos no processo, alegremo-nos na caminhada e alegremo-nos nas pequenas mudanças que ocorrem o tempo todo. Afinal, a vida não é um morango, mas no dia em que ela der os seus frutos,
quem sabe o que ela será. Todos nós precisamos de atenção. Afinal, gostamos de ser ouvidos, observados cuidadosamente, gostamos de ser valorizados pelos outros. Porém, essa atenção que tanto buscamos pode nos levar para um lugar sombrio, onde, ao invés de a apreciarmos de maneira saudável, nós começamos a necessitar dela. Eu estive pensando, e talvez o único momento em que tivemos a plena atenção de alguém sobre nós foi em nossa primeira infância, onde nem sequer conseguíamos andar e precisávamos de alguém para nos dar suporte em todos os aspectos. Porém, é triste pensar que algumas pessoas não receberam nem mesmo essa atenção necessária quando eram apenas bebês, o que criou nelas desde cedo um sentimento de desamparo, o que mais tarde viraria um vazio enorme, conhecido como carência, que faz com que nos sujeitemos a coisas absurdas por algumas migalhas de atenção. Por outro lado, existem aqueles que, durante os primeiros anos de vida, até por volta dos 7 anos de idade, foram muito observados e sempre tiveram todos à sua volta existindo unicamente para eles. Até que por algum motivo, seja pelo simples fato deles terem começado a crescer, ou até mesmo pela chegada de um outro bebê, essas pessoas viram toda aquela atenção que existia unicamente para elas desaparecendo, ou sendo dividida com outro alguém que precisava de mais atenção. E isso criou nelas, desde cedo, a ideia de que elas são facilmente substituídas, ou um vazio por quererem suprir a atenção que receberam quando eram mais novas. Eu coloquei aqui apenas 2 exemplos extremos. Um de alguém que não recebeu nenhuma atenção e outro de alguém que recebeu atenção em excesso. Porém, existem muitas outras experiências de vida que criam em nós a necessidade de atenção e deixam no nosso interior esse vazio, essa fome por atenção. Isso se torna um problema quando a busca por atenção começa a nos descaracterizar como seres humanos e acaba nos tornando apenas seres movidos pelas reações ou não reações dos outros. E isso vai de coisas muito pequenas, como por exemplo a nossa vestimenta, até mesmo às coisas grandes, como a nossa personalidade. Acontece que quando estamos no ciclo vicioso da busca por atenção, nós acabamos sacrificando quem realmente somos em prol da aprovação dos outros. E agimos assim. Se algo que vestimos recebe elogios, entendemos que aquele jeito de se vestir é o que devemos seguir. E se dizemos algo que provoca um sorriso no rosto de alguém, entendemos que essa é a forma que devemos nos expressar. E por aí vai. Vamos colhendo reações, olhares e palavras dos outros, que vão ditando o que devemos fazer, o que devemos dizer e como devemos ser. É claro que é importante reconhecer que a opinião e o reconhecimento dos outros têm o seu lugar e o seu valor. Afinal, todos nós desejamos ser apreciados e aceitos. No entanto, quando essa busca por atenção se torna o único critério para a nossa autovalorização, nós corremos o risco de nos perder. Ao nos tornarmos reféns das reações e expectativas dos outros, perdemos nossa autonomia e nossa autenticidade. Passamos a viver em constante preocupação com o que os outros pensam, seguindo as suas diretrizes e nos adaptando constantemente para receber aprovação.
Nesse processo, negligenciamos a importância de nos conhecermos verdadeiramente e de honrarmos os nossos valores, princípios e sonhos. Cada um de nós é único, com suas próprias paixões, talentos e perspectivas. Ao sucumbirmos à fome por atenção, corremos o risco de nos tornarmos meras cópias superficiais dos desejos alheios, deixando de lado a nossa individualidade e a nossa originalidade. Por isso, é crucial reavaliar nossa busca por atenção e reconhecer que a verdadeira realização e satisfação vem de dentro de nós mesmos. Devemos aprender a valorizar nossas próprias opiniões, cultivar a confiança em nossas escolhas e abraçar quem realmente somos, independentemente das reações externas. Isso não significa que devemos fechar as portas para o mundo ou ignorar completamente a opinião dos outros. É uma questão de encontrar um equilíbrio saudável entre a busca pela validação externa e a preservação da nossa autenticidade. Ao nos conectarmos com os nossos princípios, interesses e valores, encontramos uma fonte interna de satisfação e realização. Ao invés de buscar incessantemente a aprovação dos outros, podemos encontrar um senso de propósito que nos impulsiona a seguir nosso caminho e nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Lembre-se de que cada um de nós tem o direito de ser autêntico e viver de acordo com a sua verdadeira personalidade. Ao superar o ciclo vicioso da busca por atenção, nos permitimos florescer como seres humanos completos e íntegros. Somente quando abraçamos a nossa verdadeira essência, podemos encontrar uma conexão genuína com os outros e experimentar uma felicidade duradoura. Você vai vencer a ansiedade. Existem alguns problemas da nossa vida que, ao serem olhados de um determinado ponto de vista, parecem ser bem maiores do que eles realmente são. Por exemplo, nossa vida financeira, que geralmente evitamos de ter que lidar com ela. E às vezes evitamos até mesmo abrir a fatura do nosso cartão, sendo que a única maneira de lidarmos com isso de verdade é encarando a realidade e entendendo o quanto gastamos, o quanto podemos gastar e onde precisamos economizar ao longo do nosso mês. Porém, a nossa vida financeira, quando não é compreendida e confrontada de perto, pode parecer um monstro de 7 cabeças, sem solução e sem algo que possamos fazer em relação a ela. O mesmo acontece com a nossa ansiedade. Muitas vezes nós apenas fazemos vista grossa para ela e tentamos viver a vida como se não sofrêssemos por causa disso. A ansiedade é uma condição mental que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas vezes ela é acompanhada de um pensamento acelerado, o que pode levar a uma sobrecarga mental e a uma série de sintomas físicos e emocionais. A ansiedade pode ter um impacto significativo na vida das pessoas, interferindo em seus relacionamentos, no trabalho, na saúde, no bem-estar de forma geral. De acordo com um estudo publicado na revista científica The Lancet Psychiatry, eu não sei se é assim que se pronuncia, a ansiedade é uma das principais causas de incapacidade no mundo. Estima-se que cerca de 264 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com ansiedade, o que representa quase 4% da população global. Os sintomas da ansiedade podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente eles incluem preocupação excessiva, medo intenso,
tensão muscular, sudorese, falta de ar, palpitações, irritabilidade e insônia. Esses sintomas podem ser desencadeados por uma série de fatores, incluindo estresse no trabalho ou na vida pessoal, problemas financeiros, problemas de saúde, traumas passados ou até fatores genéticos. A ansiedade pode ter um impacto significativo na vida das pessoas. Ela pode interferir na capacidade de realizar tarefas diárias, reduzir a qualidade de vida, diminuir a autoestima e levar a pessoa a um isolamento social. Além disso, a ansiedade pode levar a problemas de saúde física, incluindo doenças cardíacas, pressão arterial alta, diabetes e problemas digestivos. Felizmente, existem maneiras de lidar com a ansiedade e o pensamento acelerado. Aqui estão algumas dicas práticas que podem te ajudar a começar a lidar melhor com a sua ansiedade. Pratique a respiração profunda. A respiração profunda é uma técnica simples e eficaz que pode ajudar a acalmar a mente e reduzir a ansiedade. Para praticar, encontre um lugar tranquilo e confortável e inspire profundamente pelo nariz, segure a respiração por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Repita esse processo várias vezes, concentrando-se na respiração e tentando liberar quaisquer pensamentos ansiosos. Identifique seus gatilhos. É útil identificar quais situações ou pensamentos desencadeiam a sua ansiedade. Uma vez que você tenha identificado seus gatilhos, você pode desenvolver estratégias para lidar com eles de maneira mais eficaz. Por exemplo, se você sabe que reuniões de trabalho podem desencadear sua ansiedade, você pode tentar praticar a respiração profunda ou técnicas de relaxamento antes da reunião. Ou até mesmo uma pessoa que você sabe que desperta a sua ansiedade, mas que você não tem como evitá-la e eventualmente vai ter que se encontrar e estar no mesmo ambiente que ela. Pratique a respiração profunda e até algumas técnicas de relaxamento antes de ver essa pessoa. Terceira coisa, desenvolva um plano de gerenciamento de estresse. O estresse é frequentemente um fator desencadeador da ansiedade. Portanto, desenvolver um plano para gerenciá-lo pode ser extremamente útil. Isso pode incluir exercícios regulares, meditação, hobbies relaxantes, como leitura ou pintura, ou passar tempo com amigos e familiares. O importante é você ter alguma tarefa que não seja apenas trabalhar ou ficar no seu celular. Tenha algo que desconecte a sua mente dos problemas e a conecte com o presente. Mantenha um diário. Escrever seus pensamentos e sentimentos pode ajudar a processar emoções difíceis e reduzir a ansiedade. Tente escrever em um diário regularmente, mesmo que seja apenas algumas vezes na semana. Concentre-se nos aspectos felizes da sua vida e tente encontrar gratidão. Faça listas com 5 ou até mais motivos pelos quais você se encontra grato no seu dia. E você vai ver que, ao citar e ao escrever esses motivos, a sua mente vai ter mais dificuldade em esquecê-los. Ou seja, você se sentirá mais feliz e satisfeito. E a quinta e última dica, e não menos importante, talvez uma das principais, é: busque ajuda profissional. Se a ansiedade está afetando significativamente sua vida diária, é importante procurar ajuda profissional. Um terapeuta
ou um psiquiatra pode ajudar a identificar as causas da sua ansiedade e te ajudar a desenvolver um plano de tratamento eficaz. E não precisa ter medo disso, pois quando você precisa de um conserto para o seu carro, você fica adiando isso por ter medo de levá-lo ao mecânico? Ou quando você precisa de uma pintura na sua casa, você evita chamar um pintor porque tem receio do que vão pensar? Da mesma maneira, a nossa mente requer cuidado, atenção e, o mais importante de tudo, manutenção. E só conseguimos fazer essa manutenção com um profissional. Buscar ajuda profissional não é para aqueles que já perderam o juízo ou para quem está no limite da falta de saúde mental. De forma alguma. Inclusive, o ideal seria que todos procurassem estar em dia com a terapia, antes mesmo de estarem em condições mentalmente vulneráveis. O mais importante que eu preciso que você se lembre, caso você não consiga lembrar de nada do que eu disse aqui hoje, é o seguinte: a ansiedade não é um bicho de 7 cabeças e não é um problema sem solução. Existe solução, existe um processo e uma maneira de você vencer isso e respirar novamente. Então, comece hoje dando esse primeiro passo. Comece a enxergar isso que você enfrenta como algo que pode ser enfrentado e que pode, consequentemente, ser vencido. Quando não conseguimos seguir em frente. Você já se sentiu preso, encurralado e sem saída? Seja por uma sensação de estar preso em uma situação ou a de se estar preso a uma pessoa. Qualquer uma dessas sensações é extremamente sufocante e desesperadora. Existem momentos em que tudo que nós gostaríamos era apenas respirar fundo e seguir em frente. Mas nós simplesmente não conseguimos muitas vezes, não é mesmo? É como se estivéssemos apenas aguardando o tão esperado sinal verde da vida para que possamos seguir em frente, mas ele nunca chega. Se a vida fosse como uma longa estrada, poderíamos comparar algumas situações que nos prendem e nos imobilizam com engarrafamentos. Você já reparou que na hora em que você mais precisa de agilidade e rapidez, parece que o trânsito simplesmente se congestiona e trava completamente? A mesma coisa acontece com a nossa vida, pois todas as vezes que estamos começando a sentir as coisas se movimentando, as coisas melhorando e evoluindo, vem uma situação repentina e nos imobiliza, nos impede de prosseguir. O que acontece é que estávamos num ritmo, estávamos numa velocidade, e quando algo nos para, é como se tudo esfriasse, e é como se perdêssemos aquele ritmo, aquela força e aquela garra que estávamos tendo todos os dias. E assim, imóveis, sem forças, ficamos esperando pelo sinal verde, esperando por algo que nos diga: agora sim, siga em frente. Só que a vida não é do jeito que a gente quer, não é mesmo? E algumas situações nós mesmos precisamos resolver e nós mesmos precisamos provocar. E isso inclui também os diversos recomeços que vivemos. Não precisamos esperar que algo provoque uma mudança e um recomeço. Afinal, nós mesmos conseguimos ter atitudes que podem nos ajudar a recomeçar. Veja bem, eu vou citar algumas coisas que podem te ajudar a recomeçar hoje ainda. Apagar definitivamente um determinado contato do seu celular e tirar essa pessoa das suas redes sociais. Claro, não como uma forma de demonstrar ódio e rancor, mas sim como um jeito de provar para si mesmo que você não precisa disso e que prioriza muito mais a sua saúde mental do que um contato que só te causa mal. Talvez assim você também esteja fazendo algo de bom para essa outra pessoa também,
pois nós também temos as nossas atitudes tóxicas, não é mesmo? Outra atitude que vai te ajudar a recomeçar e seguir em frente é: pare de se comparar e comece a dar valor às suas conquistas, à sua existência e à sua trajetória. Nós olhamos para o lado e, infelizmente, ao invés de celebrarmos a conquista do outro, nós começamos a procurar na vida deles tudo aquilo que falta na nossa. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua vivência. E não significa que você deve se contentar com tudo e não buscar por uma mudança, por um crescimento. Porém, você está fazendo isso para superar a si mesmo ou para superar os outros? Aquele que vive a vida a enxergando como uma grande competição sempre será perdedor. Pois a vida não é sobre querer ter mais e mais do que o outro, mas é sobre saber dar valor àquilo que você conquistou e saber aproveitar cada minuto da sua existência e das pessoas que te cercam. Talvez você não tenha conseguido seguir em frente, pois está tentando trilhar um caminho que não é o seu, usando sapatos que não foram feitos para os seus pés. Se inspire, sim, sempre. Busque pessoas que façam despertar o melhor que há em você. Porém, não se esqueça que você também tem o seu valor. E que por mais que você talvez nem acredite nisso, alguém se inspira em você. Outra coisa que pode te ajudar a seguir em frente, e eu posso dizer isso com propriedade, pois é algo que eu comecei a praticar nos últimos tempos, e eu afirmo que mudou totalmente a maneira como eu enxergo a vida. Você quer seguir em frente? Pare de reclamar. O problema desse conselho é que toda vez que nós falamos sobre o ato de não reclamar, as pessoas já reviram os olhos e imaginam que estamos falando aquele papo good vibes, aquele papo zen, hippie, que não condiz com a realidade. Mas não é sobre isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando sobre alimento. Você todos os dias se alimenta e dependendo daquilo que você ingere, o seu corpo pode responder de forma positiva ou negativa, certo? Porém, com a nossa mente é um pouco diferente, pois nem só aquilo que entra nela faz a diferença, mas aquilo que sai dela também. O que sai de você alimenta o que está dentro de você e vice-versa. Ou seja, quanto mais você reclamar, mais você procurar enxergar os problemas e defeitos de tudo e todos, o seu cérebro vai deixar em evidência somente os problemas e os defeitos à sua volta. O seu olhar vai ficar viciado na parte ruim de tudo. E acredite, reverter isso dá muito trabalho, pois é muito mais fácil reclamar. É mais fácil reclamar da louça que está suja em cima da pia, do que pegar a bucha e o sabão e ir lavar essas vasilhas. É mais fácil reclamarmos da falta de disposição que temos do que tirarmos 15 minutos do nosso dia para nos exercitarmos um pouco ou fazermos uma caminhada que seja. É mais fácil reclamarmos que o nosso relacionamento se desgastou com o tempo do que investirmos tempo e nos dedicarmos para resgatar o romance e a tranquilidade no nosso relacionamento. Você percebe? É mais fácil reclamar, mas vai por mim, é muito melhor viver com um olhar de gratidão, pois esse olhar te permite seguir em frente. E ao invés de te fazer encarar os dias como sendo desafios pesados e impossíveis de serem enfrentados, te faz enxergar cada dia como uma dádiva, como uma nova oportunidade de recomeçar. Eu poderia citar mais umas 1000 coisas que podem te ajudar a recomeçar, que podem te ajudar a sair do lugar, a ver aquele tão desejado sinal verde da vida e finalmente seguir em frente. Mas eu acredito que, ao ouvir essa reflexão,
você foi se lembrando de tudo aquilo que você sabe que precisa ser feito na sua vida. Aquelas coisas que, quanto mais tempo você adiar, mais estarão te prejudicando. Portanto, se trate com carinho. Dê a você mesmo essa chance e comece hoje mesmo a seguir em frente. O sinal já está verde, pois mesmo que no início seja muito difícil, com o passar do tempo, recomeçar vai se tornar o seu estilo de vida. Existe saída sim. Há um sinal verde bem à sua frente, te convidando para seguir adiante e não desistir. A vida é cheia de coisas complicadas, difíceis e desgastantes, não é mesmo? Por exemplo, só de ouvir as seguintes palavras: preencha o formulário, por gentileza, nós sentimos até um arrepio na espinha, pois odiamos burocracia, filas, demandas, prazos e tudo isso que existe na vida de qualquer ser humano adulto. Claro, a vida é cheia de coisas boas, cheia de momentos que nos trazem alegria e que nos lembram de como é bom estar vivo. Mas tem uns dias que, se fossem medidos em porcentagem, poderíamos dizer que o dia foi 20% bom e 80% ruim. Ou pior, tem uns dias que são difíceis, que poderiam ser descritos como 5% bons e 95% ruins. Mas e se existisse uma maneira de adoçarmos a vida? Mesmo naqueles momentos em que estamos fazendo algo burocrático, algo cansativo ou uma coisa nada divertida. E hoje eu quero conversar sobre isso, sobre algumas pequenas atitudes que podemos tomar no nosso dia a dia, que podem adoçar a nossa vida e tornar aqueles momentos extremamente burocráticos um pouco menos entediantes e angustiantes. Em uma cena de um dos filmes mais famosos de todos os tempos, Mary Poppins, ela ensina às crianças que ela cuidava uma valiosa lição, mas que pode servir para a nossa vida também. Nessa cena que eu estou falando, a governanta Mary Poppins está tentando convencer as crianças a arrumarem o quarto e tenta os convencer chamando essa arrumação de jogo. Só que as crianças logo percebem que tudo não passava de um truque e questionam a ela: nós não vamos jogar um jogo, não é mesmo? Ao que a Mary Poppins responde: bom, depende da forma como você encara isso. Em todo o trabalho que deve ser feito, há um elemento de diversão. Você acha a diversão e pronto. O trabalho é um jogo. Em seguida, ela começa a cantar uma famosa canção, cujo refrão diz o seguinte: uma colher de açúcar ajuda o remédio a descer. A mais pura verdade é que existem tarefas em nossa vida que são muito chatas. Eu poderia ter usado outro adjetivo. Poderia ter dito que algumas tarefas são pesadas, são conflitantes, ou que algumas tarefas nos causam um cansaço excessivo, um desconforto. Porém, existem coisas que em nosso dia a dia são descritas apenas como sendo muito chatas. Por exemplo, lavar as vasilhas acumuladas é uma tarefa muito chata. Lavar o banheiro, tirar a poeira dos móveis e depois varrer cada cômodo, arrumar a gaveta de roupas, são coisas que a maioria das pessoas considera muito chata. Existem sim muitas tarefas chatas, mas veja bem, pelo menos todas essas que eu mencionei, cada uma delas se torna um pouco menos chata quando são feitas ao som de músicas das quais nós gostamos de ouvir, não é mesmo? Às vezes, dependendo da música que estivermos ouvindo, nós conseguimos terminar essas tarefas em menos tempo do que o comum e acabamos até nos empolgando um pouco também. Acredite, existe um pouco de alegria até mesmo nas piores tarefas.
e você pode encontrar um raio de sol até nos momentos mais sombrios. Acho que a maior prova disso é o fato de que, quando nós estamos em um velório, por exemplo, tristes, de luto, lamentando a perda daquela pessoa, ficamos ali passando horas com todos aqueles que amavam e admiravam aquela pessoa em vida. Com certeza, ao ficarmos nos lembrando de tudo que vivemos com aquela pessoa que partiu, nós vamos acabar nos lembrando de algo engraçado. E daí vem aquela risada verdadeira, que mesmo em meio às lágrimas, nos lembram dos bons momentos que tivemos com ela. Você consegue entender? É como a Mary Poppins canta no seu filme: uma colher de açúcar ajuda o remédio a descer. Ou seja, um pouco de alegria, um pouco de imaginação, de leveza, um pouco de açúcar pode tornar qualquer momento um pouco mais leve do que ele realmente é. Eu não estou aqui dizendo para você ignorar a realidade e começar a viver a vida como se tudo fossem flores, como se a vida fosse um musical, como acontece em Mary Poppins. Até porque existe um momento certo para tudo. Tem um momento de ser feliz, momento de lamentar, momentos em que nós precisamos sentir a tristeza e encarar a realidade. Eu estou apenas te lembrando que nem tudo precisa ser tão ruim, nem tudo precisa ser tão pesado, e que você pode sim viver de forma mais leve, relaxar os ombros, destravar o maxilar e respirar fundo, mesmo naqueles momentos mais tensos e complicados do seu dia. Eu espero que você consiga colocar essa colher de açúcar em cada remédio ruim que você tiver que tomar, e que a sua existência se torne cada vez mais tranquila, leve e mentalmente saudável. Você já observou uma flor? Toda a sua beleza, suas cores, até mesmo o seu aroma, tudo perfeitamente equilibrado, existindo de maneira perfeita, exatamente como deveria ser. Só que por pouco tempo, pois em um breve instante, essa flor murcha, seca e depois morre. Só que ela não deixou de ser bonita e não deixou de existir, exatamente como eu a descrevi no início, certo? A vida é assim, breve, passageira, e quando menos se espera, ela acaba. E por isso é preciso saber viver. Depois de alguns anos, e depois de ter ouvido muitas conversas, de ter lido alguns livros e de ter visto muitas coisas, eu cheguei a uma conclusão. Nós só conseguimos perceber o que era bom quando aquilo chega ao fim. Um exemplo muito simples é a fase escolar, que, claro, durante o seu período, nos trouxe raiva, tristeza, sacrifício. Muitas vezes a gente teve que acordar cedo para ir para a escola. Às vezes nós fomos tomados por uma insegurança imensa. Porém, com o passar dos anos, o que fica mais evidente são as boas memórias, são os recreios, são os professores que marcaram a nossa vida, são aqueles livros que lemos quando ainda estávamos aprendendo a ler, não é mesmo? E por causa disso eu cheguei à conclusão de que para vivermos bem, vivermos de forma intensa e plena, precisamos refletir sobre a brevidade da vida. A verdade é que nós perdemos tempo demais com coisas que deveriam ser passageiras. Eu não sei como pode caber tantas mágoas em um só coração e como pode caber tanto rancor em uma só mente. Nós já somos limitados e não vamos viver aqui na terra para sempre, e ainda fazemos mau uso desse pouco tempo que temos aqui. Precisamos aprender a deixar algumas coisas irem embora, pois às vezes agarramos algumas situações com tanta força
que elas começam a se fundir com a gente e começam a moldar quem nós somos. Tem pessoas, por exemplo, que se apegam tanto ao dinheiro que se perdem por completo e começam a fazer qualquer coisa para ter mais e mais dinheiro. Outras pessoas já se apegam aos relacionamentos e não conseguem enxergar mais a vida delas longe de alguém que muitas vezes elas conheceram há pouco tempo. Isso também é se perder totalmente. Essas pessoas fazem de tudo para manterem a outra pessoa na vida delas. Encare essa realidade. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos partir um dia. Uma das pouquíssimas certezas que nós temos é a de que nós não ficaremos nessa terra por muito tempo. Todos nós chegaremos naqueles pequenos instantes em que veremos a tal luz e caminharemos em direção a ela. Vamos partir, vamos dar aquele último suspiro, vamos ter o nosso último pensamento e quem sabe talvez vamos dizer nossas últimas palavras. Todos nós teremos aquele momento em que um filme de toda a nossa vida passará na nossa mente. E eu te pergunto, o que você gostaria de ver nesse breve filme da sua vida? Momentos em que você esteve completamente agarrado, enraizado em coisas das quais você já deveria ter se desprendido há muito tempo? Ou você quer olhar para toda a sua trajetória e perceber que você a aproveitou ao máximo, que você tentou de verdade e que você deu o seu melhor? Eu não sei você, mas é isso que eu quero. Para saber aproveitar uma coisa de verdade, nós precisamos da certeza de que esse algo tem um fim. Então hoje eu te lembrei dessa certeza que você até já tinha antes. A vida tem um começo e tem um fim. Então me diga, quando você vai começar a aproveitá-la? E eu não estou dizendo para você sair por aí fazendo todo tipo de atrocidade com as pessoas e com o seu próprio corpo, pois algumas pessoas entendem que aproveitar a vida é fazer tudo o que elas têm vontade o tempo todo. Mas não é isso. Aproveitar a vida é estar presente nos momentos importantes, ao invés de ficarmos desligados, online no nosso celular. Aproveitar a vida é dizer, eu te amo, olhando nos olhos daqueles que amamos, mesmo que a gente seja tímido e tenhamos dificuldade para dizer isso. Aproveitar a vida significa não poupar nenhum elogio a ninguém e sempre ter coisas boas para falar dos outros e com os outros. Acorde todos os dias e encare cada novo amanhecer como uma nova oportunidade para você. Uma oportunidade de crescer, de acertar hoje naquilo que você errou ontem, ou de parar de insistir naquele erro que você tem carregado por tanto tempo. Todo dia é uma nova oportunidade para você se desapegar desse peso que você carrega nos seus ombros. Peso esse que às vezes nem é só seu, mas é a junção de vários pesos daqueles que vieram antes de você e que foram colocados na sua vida sem que você tivesse escolha. Não tente achar um culpado por tudo que você viveu até aqui. Se desapegue também desse desejo de vingança, pois acredite, isso também vai transformar a sua vida e vai te libertar por completo. Se não estaremos aqui por tanto tempo, precisamos aprender a viver. Eu sou Edivaldo Oliveira, você acabou de ouvir o Minuto Reflexão. E se você ouviu até aqui, eu peço que você escreva nos comentários. É preciso saber viver.